Olá, colegas da odontologia, tudo bem? Mais um episódio do Odontocast, o podcast inteligente do Conselho Regional de Odontologia do Pará. Sempre nós viemos com muitos assuntos, com muitos temas que abordam as questões da odontologia e de áreas afins. E também trazemos personalidades, autoridades que fazem a diferença na nossa profissão. Eu vou pedir para a nossa conselheira Penélope Gotardo, tudo bem, Penélope? Oi, Marcelo, tudo bem, graças a Deus. Para que ela apresente o nosso convidado de honra deste episódio, que atualmente é o presidente da Associação Brasileira de Ortodontia, Seção Pará, e que tem muito a conversar conosco. Por favor, Penélope. Então, hoje nós estamos aqui com um colega muito especial, que já fez parte também aqui do nosso Conselho Regional de Odontologia, e continua hoje, né, no associativismo, na associação, né, que nós vamos conversar, e nós estamos aqui com o professor Eronci Souto. Ele é formado em odontologia pela UFPA, especialista em orto e em radiologia, mestre em odontologia, coordenador do curso de especialização em ortodontia no IOA Belém e presidente da Associação Brasileira de Ortodontia, Seção Pará. Seja muito bem-vindo, professor Eronci. A casa é sua. Obrigado, Penélope. Obrigado, Marcelo, pelo convite, vir participar. Vocês são amigos queridos, então fico à vontade, me sinto bem em casa aqui. Legal. Assim, vamos fazer as tuas considerações iniciais, contando um pouquinho dessa trajetória aí, que tu tens galgado, né, essa caminhada dentro de um contexto de ética também, de comprometimento, de ações que te levaram tanto para a clínica quanto para a docência, mas principalmente para a gestão. Participaste já de gestão de eventos, sendo coordenador científico do Congresso Internacional de Odontologia da Amazônia, ainda pela ABO Pará. Também já foste presidente do Congresso da ABOR, né? E agora estás num cargo de gestão de uma associação. E a primeira coisa que eu tenho para te perguntar é como tu enxergas hoje o associativismo, já que muitos colegas não estão com essa ideia de se associarem muitas associações. As associações de classe, principalmente dentro da odontologia, têm sofrido muito. Qual a tua percepção em relação a isso? Marcelo, esse é um ponto bem delicado, né? Eu vejo que essa questão do associativismo, não só dentro da odontologia, mas em quase todas as áreas, de um modo geral, ele vem perdendo muita força. Hoje, o jovem profissional, o profissional mais recente, ele não vê tanto sentido em fazer parte de uma associação de classe, infelizmente, né? Porque a gente sabe a importância da atuação das associações de classe nas lutas em prol das suas áreas, né? Especificamente da ABOR, as lutas da ABOR em prol da valorização da ortodontia, em valorização de políticas públicas, em valorização do conhecimento científico, do desenvolvimento daquela especialidade. Então, é muito importante a ação das associações. Mas, infelizmente, hoje a gente vê um declínio, não só dentro da odontologia, mas em todas as áreas, de um modo geral, dessa participação mais associativista. E não é só uma questão qualitativa, é também quantitativa. Exato. Né? Então, assim, a ABOR já chegou a ter um número máximo de sócios, só para tu dares essa noção para a gente. A ABOR Pará, ela já chegou a ter um quadro de sócios em torno da casa de 130, 140 sócios aqui em Belém. Sócios ativos. Sócios ativos, participantes. Isso no passado em que eram menos ortodontistas. Hoje nós temos mais ortodontistas e esse número de associados provavelmente deve ter decaído, como em outras associações de classe. Né? Também da odontologia, a gente vê a Belped, que nós já trouxemos aqui, de pediatria, de endodontia, a própria ABO, né, em nível nacional também. E isso é uma chamada que a gente pode fazer também, se junta à nossa classe, porque nós perdemos muita força de política de classe quando nós perdemos nossas entidades. Né? Então, é um ponto que tu viveste dentro do Conselho conosco, que tudo recai sobre o Conselho e nem tudo o Conselho pode resolver. Exatamente. Por isso a seriedade, Penélope, de nós discutirmos isso, por conta de que as pessoas precisam entender que elas
tem que fazer parte das entidades de classe. No caso, assim, mostrar a importância. Eu acho que é por isso que a gente está aqui também, tentando valorizar, né, todas as associações, todas elas, para mostrar a importância de você se associar, fazer parte, né, de um grupo que vai alavancar, vai valorizar cada vez mais a especialidade. Mas eu vejo também, Marcelo, que hoje somos 23 especialidades odontológicas. Isso, 24, desculpa, perdão. E isso descentralizou muito também, são muitas especialidades, eu não sei em números, mas o número de ortodontistas não sei se está aumentando ou se diminuiu em relação a esse impacto causado no número de especialidades, né? E a gente observa que os profissionais hoje eles estão muito, não estão focados às vezes só numa especialidade. Deixa eu entrar nesse debate da tua pergunta. Não é que o número não vai diminuir de ortodontistas. A proporção de se formarem especialistas em orto, ela pode ter diminuído pelo número de especialidades criadas, mas sempre vai aumentar, porque o número todas essas faculdades, cursos, né? Com mais profissionais se formando... Mas o que o presidente pode nos dizer com relação a isso? A provocação a ele é essa. No teu entendimento, o que pode ser feito, campanhas, eventos que possam mostrar para essa classe que a ABOR ela precisa estar fortalecida, entendeu? Como todas as outras entidades. Então fala um pouquinho do que tu entendes disso. A ABOR Pará, em específico, ela é considerada uma das ABORs mais atuantes e em maior número de sócios, inclusive, do Brasil. Proporcionalmente, nós temos, inclusive, muito mais sócios do que outros estados com uma população de dentistas, de ortodontistas maiores. Isso se dá muito fruto de um trabalho consecutivo de várias gestões, de um grupo muito coeso, né, de várias gestões, então não é só da minha gestão, mas de gestões passadas, onde tem se feito um trabalho muito coeso no sentido de valorização da ortodontia paraense, e não somente isso, também da execução de eventos científicos para melhorar o desenvolvimento técnico, o desenvolvimento qualitacional da ortodontia paraense. Então, eu acho que o papel da associação ele tem que ser justamente esse, né, o de fortalecer através do incentivo ao desenvolvimento técnico e científico dos profissionais daquela área, quando a gente sabe que quando há um desenvolvimento, há uma melhora na percepção da população em relação àquela profissão. Então, o papel da ABOR ele tem que passar por isso, né, em valorizar a ortodontia, em ajudar no desenvolvimento dos ortodontistas para que isso seja mais bem visto pela sociedade. Mas tu não pensas numa campanha publicitária também, o grupo que hoje faz a gestão da ABOR, não pensa em fomentar uma campanha que possa motivar o ortodontista a entrar na ABOR como associado? Não tem essa ideia? Sim, nós sempre estamos fazendo campanhas na internet, né, de divulgação, de eventos. Não só, o papel da associação não é somente esse. O papel da associação também é congregar. Então, nós com frequência fazemos almoços, jantares, cursos, durante cursos, com o intuito não só de trazer conhecimento, mas também de congregar o associativismo, de estimular as relações interpessoais entre os sócios. Então, tem sido feitas, sim, campanhas nesse sentido dentro da ABOR. Eu acho que também isso pode se estender às graduações, né? Desde então já fomentar essa questão da participação, né? Do profissional que já sai, já procure a sua associação para poder justamente ingressar, até porque a gente sabe que tem quem participa de associações tem muitas parcerias também lá dentro, descontos em congressos, cursos, enfim, são muitas vantagens, né? Fala um pouquinho sobre isso. Dentre as vantagens hoje de ser um sócio ABOR, nós temos, além dos cursos, dos eventos científicos promovidos como rotina aqui em Belém, nós temos uma frequência de mais ou menos um curso a cada 40 dias. E cursos de nome, pessoas sempre de nome nacional que vêm à nossa cidade. E esses cursos são promovidos de maneira gratuita a todos os sócios da ABOR. Inclusive, né, claro. Falando do congresso também, né, que nós... Sim, o congresso, o 4º Congresso Internacional de Ortodontia da Amazônia, promovido pela ABOR, um grande evento no sentido de proporcionar a vinda de profissionais de grandes nomes da ortodontia brasileira à nossa cidade de Belém e proporcionar esse desenvolvimento da ortodontia aqui na nossa região.
Mas além dessa programação científica, né, existem outras vantagens em ser sócio ABOR, né? Nós temos aí políticas de parceria, isso eu estou falando a nível nacional, não é somente a nível estadual, né? O sócio ABOR, ele tem, dentre outros benefícios, políticas de descontos em empresas parceiras, né? Não é uma parceria diretamente da ABOR com determinadas empresas, mas é uma parceria da ABOR com uma empresa de descontos. Então, esse sócio ortodontista, ele pode ter desconto em compras em e-commerce, compras em empresas de alinhadores, em dentais, em academias, em estacionamentos, em seguros de carros. Então, tem uma série de benefícios para o sócio ABOR. Descontos em assinaturas de revistas científicas, na compra de livros. Existe o programa de webinar da ABOR Nacional, onde todos os webinários promovidos por todas as ABORs estaduais ficam hospedados nesse site. E isso proporciona um acesso livre a todos os sócios a qualquer momento a essa plataforma de cursos de maneira gratuita, online, na sua casa. Então, existem todas essas outras vantagens em ser sócio da ABOR. Uhum. Ok. Tu querias falar alguma coisa em relação à maloclusão? Não, então, nós estávamos conversando, eu queria também, a associação também, além de trazer, né, está voltada para a valorização profissional, acho que a gente tem que pensar também na sociedade, né, porque quando você valoriza o profissional, você também está entregando para a sociedade um profissional mais capacitado, mais preparado, mas no sentido, assim, de devolutiva para a sociedade. Nós sabemos que a maloclusão é o segundo problema de saúde bucal, mais prevalente no caso. O que a ABOR tem feito nessa questão mais de política sustentável, de política de conscientização para a sociedade? Qual seria a entrega, no caso da ABOR, né? O que ela poderia fazer nesse sentido, Eronci? Penélope, de fato, a maloclusão é um dos problemas de saúde pública mais prevalentes no nosso país. E nós sabemos que a presença da maloclusão, ela não está relacionada apenas à questão funcional dos dentes ou uma questão meramente estética dos dentes da pessoa. Hoje existe uma correlação muito forte, com dados científicos muito robustos, de correlações entre a presença de mais oclusões e a qualidade de vida em crianças. A questões de saúde em crianças, como enurese noturna, depressão, bullying, ansiedade, relacionados à respiração o sono, bucal, né? a qualidade do sono. Então, a maloclusão, ela afeta, de um modo geral, toda a vida do indivíduo, principalmente em crianças. E existe um pleito da ABOR em relação ao Ministério da Saúde, junto ao CFO, é uma parceria, uma solicitação em parceria da ABOR, junto com o CFO, em direção ao Ministério da Saúde, para que haja a obrigatoriedade da manutenção de um ortodontista dentro da equipe de saúde no SUS, né? Justamente para tentar diagnosticar e atender melhor essa demanda da nossa sociedade. Eu acho que eu ia até dizer que hoje a ABOR está trabalhando muito no sentido de fazer um levantamento epidemiológico a nível nacional. Existe um grupo de trabalho para fazer um levantamento desse impacto da maloclusão na saúde pública. Exatamente. Eu arriscaria dizer que, como a cárie foi a doença do século passado, há muitos indícios de que a maloclusão seja a doença desse século para a odontologia, né? O levantamento epidemiológico poderá comprovar isso. Então, assim, é um problema de saúde pública, sim. É um problema de saúde pública que o SUS também vai ter que pensar muito como vai se posicionar em relação a isso, porque são mais de 5 mil municípios no Brasil. No caso, o projeto já consta, né? Consta, Penélope, mas isso não é aplicado de uma totalidade. Como a lei do piso salarial, como o Brasil Sorridente é desde lá de trás também, e agora que estão colocando, então quer dizer, o pleito... O pleito é justamente pela aplicabilidade dessa obrigatoriedade. Exatamente, o pleito da ABOR, e é muito justo esse pleito, junto ao CFO, né? É para que a população tenha acesso aos serviços de ortodontia no sistema público. E isso é muito, muito prudente para que essa maloclusão seja combatida, né? Se vai resolver, isso é uma outra história, mas ela precisa de ser olhada com uma outra visão, uma atenção especial, porque tem causado muitos malefícios. Mas olha, eu acabei de receber um dado aqui, tá? Que nós temos inscritos no Conselho Regional de Odontologia do Pará 525 ortodontistas.
Olha como aumentou, tá? Creio que quando estava no conselho, há uns 2 anos atrás, era em torno de 250 inscritos no conselho. Hoje tem 525. Aí a pergunta que eu queria fazer também anterior é que tu disseste que já teve 130 sócios ativos. Hoje tem quantos sócios ativos a ABOR? Hoje nós temos cerca de 90 sócios. Olha 90 só e poucos sócios. a questão que eu falei no início do associativismo estar caindo cada vez mais. Se nós tínhamos 130 para 250, era praticamente 50%. E hoje nós temos 90, aproximadamente, diminuiu de 50% para praticamente 20%. Né? Quer dizer, ei, gente, vamos acordar. O associativismo é importante para todos nós. Vocês que estão se formando agora, se graduando agora e que vão querer fazer uma especialidade, pensem bem sobre isso. A força da nossa classe também está dentro das entidades. O conselho ele tem responsabilidades, mas ele tem limites de responsabilidade. E a ABOR ela tem uma competência tão importante quanto todas as outras associações para que nós tenhamos reflexão e lucidez para melhorarmos cada vez mais a nossa profissão. Isso é uma situação que nós precisamos realmente levar à nossa comunidade. Sim, essa questão de política pública, Marcelo, é uma questão política muito... pública é política partidária, né? Sim, é uma questão muito complexa e delicada, né? Que não depende, né, como você falou, de uma entidade, não depende só da ABOR. Porque a política de classe, Penélope, ela tem que entrar nessa seara, porque olha só, a ABOR mas começa por aí, justamente, que é quem vai dar... A ABOR é uma instituição de classe, uma associação, como muitas outras, que vai junto ao conselho, né, pleitear com mais força uma situação que é favorável tanto para a odontologia quanto para a população. E é isso. Imagina se fosse só a ABOR sem o conselho, se fosse só o conselho sem a ABOR. Né? Pode perguntar o que tu quiseres agora. Então, vamos sair um pouquinho do Eronci. Mas eu precisava chegar nesse ponto aqui. Do Eronci, presidente da ABOR, né? Para falar um pouquinho do Eronci docente, que eu sei que a docência já vem na sua veia desde que eu te conheço. Aliás, ele foi nosso estagiário quando eu fiz especialização em ortodontia. Fui estagiário na turma da Penélope. Ele batia as nossas fotos lá, eu olhava para ele, esse menino tem futuro. E hoje ele está aqui com a gente. E eu posso contar um pouquinho, porque quando eu fui presidente do congresso da ABO, eu também captei o Eronci assim, numa situação que chegou e ele deu muito conta do recado, isso é verdade. E quando também, na rua, fiz o convite para ele fazer parte do nosso conselho também, eu lembro como se fosse hoje, né? Ali na Antônio Barreto, e também deu conta do recado. Então, assim, é uma história muito rica dentro da odontologia, que ele assim, valorizou muito a nossa profissão. Mas fale um pouquinho da sua trajetória. Vamos começar do início aí. Eu me formei em 2011, né, pela Universidade Federal do Pará. E como qualquer jovem recém-formado, tinha sonhos, tinha pretensões, ambições profissionais, mas engraçado que eu nunca quis ser professor. Eu me formei e logo entrei na especialização em ortodontia, que sempre era a área que eu já queria desde a graduação. Mas eu nunca quis ser professor, né? Nunca passou pela minha cabeça, eu nunca tive plano de ser professor. Eu digo que a docência ela caiu no meu colo, por um acaso da vida, né? Eu não escolhi a docência me escolheu. Tanto que até pouco tempo atrás eu nem me intitulava professor, nem gostava que me chamassem de professor. Eu sempre dizia que eu era muito melhor clínico, né, do que professor. Mas eu acho que hoje, de tanto ouvir me chamarem professor, eu acabo aceitando um pouco mais esse título, digamos assim. Claro que também hoje, pelo cargo que eu ocupo de gestão de coordenação em uma pós-graduação, faz com que eu precise assumir muito mais uma postura, pensando não somente como... Antigamente eu pensava um clínico que dava aula, né? Hoje a gente precisa pensar do ponto de vista pedagógico de uma maneira muito mais ampliada, né? Em toda a experiência que a gente precisa proporcionar ao aluno. Não somente da sala de aula, mas a experiência imersiva em atividades, a experiência em relações laboratoriais, de atendimento clínico, a própria experiência dele dentro da instituição. Então, acho que hoje eu já me sinto mais professor do que há algum tempo atrás, mas nunca escolhi a docência como primeiro plano. Digo que ela que
que me escolheu, e hoje eu diria que é uma área muito forte dentro da minha vida, né? Apesar de amar o consultório, né? Eu amo a atividade dentro de consultório, mas eu tenho uma eterna paixão com a docência. Mas eu acho que faz parte, né? O profissional completo, eu acho, sinceramente, que a gente nasce com essa capacidade de já estar na direção que Deus bota para a gente caminhar. Então, assim, eu acho que a gente não deve ser tão simplório, no sentido de dizer, eu nunca quis ser reconhecido como professor. Não, você é um professor, entendeu? Então, você é um cirurgião dentista, um professor e um clínico que faz muito bem o serviço. E essa informação que a sociedade tem que ter de um profissional que tem valor, entendeu? Então, assim, para mim, eu nunca pensei nisso em relação, como tu disseste, eu nunca quis que me chamassem de professor. Isso é um mero detalhe, entendeu? Tu és um professor desde que tu estava no estágio, porque tu já fazias as questões relacionadas à docência acontecerem já desde estava lá, inserido, né? E não sabia, não tinha essa noção ainda, né? Nem grila com isso, não esquenta com isso. Tira isso da tua cabeça, tá? Mas resolve como, esse drama. né, veio até você, como você falou, né? Você foi escolhido, né? Você foi capacitado para isso. Você hoje abraça isso e a gente observa com muita dedicação, competência e amor. Agora, deixa eu entrar nessa seara, aproveitando que eu me lembrei de uma coisa. Não, pois é. Tu estás num processo da docência que, ao mesmo tempo, ele é bom, ele é ruim. Por quê? Porque o conhecimento ele vai ser adquirido através de tecnologia e de informação. Que antes, para eu conseguir, há 30 anos atrás, era de uma forma muito mais rudimentar e problemática. Difícil, essa informação era mais difícil. Essa informação. Diziam até o seguinte, antigamente, quem detinha o conhecimento é que tinha o poder. Hoje, atualmente, quem dissemina o conhecimento é que tem o poder. Então, assim, nós estamos entrando numa era muito digital. Muito. E o que o professor Eronci está se preparando para um futuro de inteligência artificial, de ChatGPT, que vai ajudar muito a odontologia, mas tem que ter muito cuidado, porque o discente, ele pode ter acesso à informação, à tecnologia, mas ele também pode pulverizar isso aí de uma forma que ele não vai adquirir o conhecimento. Deu para captar ou quer que eu explique melhor? Não, perfeito. Deu para entender. Perfeito, eu particularmente eu sou apaixonado por tecnologia, eu gosto muito de tecnologia, mas é claro que a tecnologia ela tem duas faces, né? A boa e a ruim, a boa e a ruim, né? Então eu acho que as ferramentas de tecnologia, a odontologia de um modo geral, a ortodontia, eu acho que é uma das, dentro da odontologia, é uma das que mais desponta nesse avanço tecnológico, hoje em dia com o escaneamento 3D, com as impressões 3D, os planejamentos virtuais, o uso da inteligência artificial, que é muito frequente dentro da ortodontia. E a gente tem que enxergar isso como ferramentas positivas, né? Para ajudar no planejamento e, eventualmente, na execução de partes dos nossos procedimentos. Porém, a gente não pode ver essas tecnologias como algo que vai substituir a atuação do cirurgião dentista, a atuação do ortodontista, a atuação do professor. A gente tem que enxergar essas ferramentas como facilitadoras do nosso trabalho. Facilitadoras do diagnóstico, facilitadoras da execução de trabalhos que antes eram muito manuais ou muito massivos de serem executados. Hoje em dia, por exemplo, a gente tem muito na ortodontia o uso de inteligência artificial para a execução de cefalometria, né, que vai nos ajudar no diagnóstico. E é uma baita de uma ferramenta, porque hoje você tem a confecção de um traçado cefalométrico em 10 segundos, o que antes você levava, a Penélope sabe disso, eu e ela somos da geração ainda que fazia cefalometria manual, a gente traçava na mão e levava vários minutos para serem executados, às vezes até horas para você executar. Análise de modelo por inteligência artificial, os próprios setups, seja para alinhadores, seja para ortodontia fixa, sendo feito com o uso de inteligência artificial para facilitar que, infelizmente, eu vou precisar só interagir contigo. Não é uma realidade do Brasil inteiro.
E a gente tem que ter esse cuidado, entendeu? Porque tem regiões que não têm acesso ainda a esse nível de tecnologia. E é um cuidado que eu fico preocupado, entendeu? É um cuidado, por exemplo, que a gente busca ter na docência. Eu, particularmente, né, eu digo que o aluno ele precisa de uma curva de aprendizado para ser inserido. Ele não pode começar a andar de moto sem antes saber andar de bicicleta. Então, eu acho que ele precisa aprender ainda uma cefalometria manual, Isso. mas ele precisa entender também que já existem ferramentas de inteligência artificial, de digitalização, que vão facilitar esse serviço dele. Eu acho assim que nada substitui a ortodontia raiz. Claro, não é, como você falou, né? Existem as ferramentas que vieram para nos ajudar, mas num país onde a ortodontia não é inserida ainda, onde muitos não têm acesso, onde um profissional que vai trabalhar no interior não terão esses recursos disponíveis, o profissional ele tem que saber o básico ali, que é o planejamento, que é o traçado, porque ele não vai dispor ainda dessa tecnologia. A gente espera, né, que isso a médio prazo até se estenda mais, mas ainda vai demorar um pouquinho. Outro dia, Penélope, eu estava até conversando com um grupo de amigos ortodontistas de fora, e sabe o que não mudou nos últimos anos na ortodontia e que provavelmente não vai mudar? O diagnóstico. Sim. Né? O diagnóstico, ele é fundamental para a execução de uma boa ortodontia. A forma como você vai executar depois daquele tratamento, isso varia, isso está sofrendo tendências de modificação, mas o diagnóstico não. O diagnóstico, ele é único e ele é fundamental. E não quer dizer que o tratamento A esteja errado do tratamento B, do tratamento C. Tu tens várias formas de tratar, entendeu? Vai depender de cada um. Agora, uma pergunta assim clínica, assim, depois dos alinhadores, o que a gente pode esperar nessa evolução da ortodontia? Ou você acredita que há sempre uma volta ao passado? Olha, eu acho que os alinhadores, eles estão muito bem estabelecidos hoje, né? A gente já tem aí uma curva de aprendizado, a ortodontia já tem uma curva de aprendizado de cerca de 20 e poucos anos com o desenvolvimento dos alinhadores. Surgiu na década de 2000, então 24 anos aí. E no começo, né, eles passaram por algumas dificuldades, até de acreditação por parte da comunidade científica e de profissionais. Mas eu acho que hoje a gente já tem informações muito robustas, informações científicas muito robustas acerca da eficácia, né, dos alinhadores. Claro que eles ainda possuem limitações, assim como o aparelho fixo possui limitações, assim como os ortopédicos possuem limitações, assim como qualquer ferramenta possui limitações. Então a gente não pode, só te cortando, sim, os alinhadores teve uma fase que dizia, não, joga fora, tudo que for metálico, vamos usar só os alinhadores. Não vai. É esse o perigo que a gente tem que ter cuidado, porque a indústria, ela quer te jogar no comércio, e aí o profissional tem que ter o bom senso de isso aqui eu tenho um limite de agir, isso aqui eu tenho um limite de agir. Mas aí é que vai entrar a formação acadêmica, Marcelo, onde eu quero chegar. O profissional tem que ter uma informação bem sólida. Por exemplo, se você for ver hoje, os alinhadores eles já têm informações, evidências científicas muito robustas da sua eficácia em masoclusões leves e moderadas. Sim. Mas ainda há discussões em masoclusões mais severas. Aí eu vou entrar nessa seara dizendo assim, não dá para parametrizar todo o ensino, porque há conflitos de ideias e de interesses de regiões, de instituições de ensino, de professores, entendeu? Que defendem uma corrente A, outros defendem uma corrente B. O que o aluno tem que ser preparado para ter entendimento de que nunca ele pode fazer isso aqui. Olhar só numa direção, porque as direções, elas são muitas. E isso tem que ser muito bem evidenciado. Eu acho que assim, o que a gente tem que entender é que os princípios e fundamentos básicos da ortodontia não mudam. Né? O osteoclasto e o osteoblasto, serão sempre os mesmos, né? Eles já estão aí há 100 anos aí de entendimento da ortodontia trabalhando da mesma forma. Isso não vai mudar. A forma como você executa, a ferramenta pela qual você executa, muda. E é bom que mude, é bom que nós tenhamos hoje opções de tratamento. Opções de tratamentos, né? Mas o princípio básico
de funcionamento da especialidade, os princípios básicos de diagnóstico, eles não mudam, né? Eles precisam ser os mesmos, eles são os mesmos. Então não dá para ficar tentando reinventar a roda. A forma como você vai executar isso, sim. Aí nós temos várias opções. O aparelho fixo não vai desaparecer, né? Ele tem o seu posto, Sim. Ele ainda é considerado o padrão ouro de tratamento dentro da ortodontia, mas os alinhadores vieram e estão aí para facilitar a nossa atuação clínica e para atender uma parcela da população que não tem interesse em fazer uso de um aparelho fixo metálico, seja por questões de conforto, seja por questões estéticas. Né? Então a gente precisa também atender a essa parcela da população, né? esse público. Tá? Agora, como o nosso tempo já está também bem curto, a direção está pedindo aqui para eu ter o ponto, né? mais o meu ponto eletrônico aqui, está pedindo já para caminhar para o final da nossa conversa. Vamos falar um pouquinho do Congresso Internacional de Ortodontia da Amazônia, agora a versão 2024, que tu tens os dados e precisas informar esses dados para todos nós, para que possa haver realmente uma participação efetiva dos ortodontistas da região, do Pará, Os 500 do Brasil ortodontistas inteiro. já estão inscritos? Os 525, né? E quem é a presidente do evento também. Fala pra Tá? gente. Então, por favor, conta pra gente tudo que tu sabes sobre o Congresso. A ABOR, né, como a gente enxerga que uma das missões da ABOR é justamente ajudar nesse desenvolvimento técnico, né, e científico da comunidade. É o 4º Congresso, de ortodontia, né? Ela já vem promovendo agora o 4º Congresso de Ortodontia da Amazônia. E a ideia do Congresso é trazer nomes, né? Hoje nós temos 16 palestrantes, nomes que são considerados de relevância no cenário nacional e no cenário local. Então são 12 palestrantes nacionais, vindos dos mais diversos estados, Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais, Santa Catarina, enfim, Paulo, Rio Grande do né? Norte, São Paulo, vindo de vários estados do país. E nós temos nomes locais também, nomes importantes, relevantes na ortodontia local, coordenadores de cursos, né, representantes de correntes dentro do nosso estado, que vão contribuir de forma... Temos a prata da casa também, Temos né? a prata da casa também, vão contribuir de forma significativa também para esse congresso. Serão 4 professores daqui do Pará. São 4 professores daqui do Pará. 4 não, 5, né? Davi Normando, eu, Gustavo Brandão, o Anderson Kikuchi e o Bento Souza. Certo. Um abraço a todos eles, um bom congresso a todos. O nosso congresso vai ocorrer de 21 a 23 de novembro e lá no Teatro Margarida Esquivazapa, dentro do Centur. Nós já estamos com cerca de 300 inscritos, Já né? tá. Então temos um Só número... faltam 225. Temos um número bom. Nós não vamos nem pensar nisso, porque tem muita gente que vem de fora também. Muita gente que vem de fora. Muita gente que vem de fora. E até porque o espaço não comporta também. Quem é a presidente do evento? Nós não temos um nome, nós temos uma comissão que está dirigindo esse congresso, né? Mas eu gostaria muito de agradecer a Paula Cardoso, a Tiene Normando, a Maíra Massuia, a Cici e a Sueli, que são quem estão, o nosso time aí de mulheres da ABOR Pará, que estão à frente. Esse time de profissionais muito competentes, né, tem aí ajudado, tem trabalhado em várias frentes da organização, desde a parte social, a parte científica, a parte logística, né, e a gente é um time muito unido, né, e a gente vai ali sempre se ajudando, cada um, uns aos outros. E o CRO é um parceiro aí do Com certeza, Congresso o da CRO ABOR, também né? vai estar presente, sempre fomentando também qualquer atividade técnico-científica, social, cultural, da odontologia, porque a missão dele também é estar junto com toda a odontologia. Mas, Eronci, esse evento vai ser no Centur. Ele me dá uma novidade que vai ter nele, que realmente faça a diferença para esse momento da ortodontia. Vai ter alguma novidade no evento? O que a gente pode esperar? Estou curioso já. Nós escolhemos o Centur pela questão logística, é um espaço novo, né, que foi recentemente reformado, então é um espaço muito bom.
muito confortável. A gente tem aí palestras que vão durar o dia inteiro, então a gente precisa também pensar nesse espaço que seja confortável para o congressista. O Centur sempre foi utilizado pela odontologia, né? Até a chegada do hangar, todos os eventos da odontologia eram no Centur. Em específico, o nosso congresso vai ocorrer dentro do Teatro Margarida Esquiva Zappa. Então é um teatro bem confortável, um espaço interessante para você, excelente. A acústica muito boa, né? E nós vamos ter aí esses nomes da ortodontia, a professora Flávia Artese, José Augusto Miguel, Mayra Seixas, Carlos Alexandre Câmara, que são nomes que vão trazer temas altamente importantes hoje em dia no cenário da ortodontia brasileira e mundial. Certo. Bom, eu vou começar a pedir para que façamos as considerações finais. Primeiro a Penélope, depois você, Ironci, sendo que quando tu fores fazer as tuas considerações, gostaria que tu falasse um pouquinho da gestão do conselho atual e tu falasses um pouquinho convidando a classe odontológica a assistir o Odontocast com a participação da ABOR e fazendo o convite também para os ortodontistas e a odontologia em geral participarem do Congresso Internacional, do 4º Congresso Internacional de Ortodontia da Amazônia, que vai ser realizado de 21 a 23 de novembro, é isso? Isso. De 21 a 23 de novembro no Centur. Penélope, suas considerações finais, por favor. Então, professor Ironci, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui. Nós estávamos com saudades de você, inclusive, né? Que geralmente você estava do lado daqui, agora você está desse lado aí, como presidente da ABOR, né? Como um gestor, professor, ou seja, uma pessoa muito qualificada para a posição que você ocupa. Gostaria de parabenizar você por todo o seu trabalho que você desenvolve já há muito tempo, e você é merecedor de reconhecimento e que você continue assim na sua carreira e que tenha mais sucesso e mais conquistas aí pra gente, tá bom? Obrigado. Muito obrigada. Obrigado, Penélope. Você sabe que você é além de uma colega de profissão, uma amiga querida, né? Também sinto saudade dos nossos encontros semanais lá no Conselho Regional, quando eu participei da gestão, a primeira gestão do Marcelo. Sinto saudades desse tempo, mas em virtude das atividades desenvolvidas na ABOR, precisei me ausentar da atuação dentro do Conselho. Tá perdoado. Né? Mas parabenizar o Marcelo Marcelo não, uma equipe. Uma equipe, né, aí capitaneada aí pelo Marcelo, pela gestão, né, de recuperação da imagem que a gente tem hoje do Conselho Regional de Odontologia do Estado do Pará, pelo trabalho que vocês desenvolvem, né, ter participado dessa equipe contribuiu muito, me ajudou muito a entender, principalmente da responsabilidade que a gente precisa ter como gestor, né, hoje como gestor da ABOR, né, mas um aprendizado que eu tive durante a minha atuação no Conselho, do quanto que a gente precisa ser responsável, né, com a burocracia, com a máquina pública. Então, foi muito importante para mim esse período em que eu estive presente com vocês durante a gestão. Agradecer ao Marcelo pelo convite a vir participar do Odontocast, é um prazer rever vocês, e vim aqui participar, contribuir, falar um pouco sobre a ABOR, e eu gostaria de aproveitar para convidar a todos os ortodontistas, né, e não ortodontistas também. O nosso 4º Congresso de Ortodontia da Amazônia, ele tem uma temática que é a ortodontia num contexto multidisciplinar. Então, a maioria das palestras tem um envolvimento com outras áreas da odontologia, como, por exemplo, a harmonização orofacial, a área de reabilitação, a área de DTM, a área de implantodontia. Então, são temas que não contemplam somente o ortodontista, mas também contemplam essas outras especialidades. Então, convidar a todos os ortodontistas e cirurgiões dentistas que queiram, que não estão inscritos, que venham participar do nosso evento, pois, sem dúvida, vai ser um evento muito importante para a ortodontia e para a odontologia do Estado do Pará. Muito bom. Muito obrigado pela tua participação. Dizer assim, tu viste esse programa nascer, né? Hoje esse programa está indo para 93 episódios, né? Então, quer dizer, realmente se consolidou na nossa odontologia paraense. O Brasil inteiro assiste o nosso programa, o mundo inteiro, porque é via internet, YouTube, o canal do YouTube. E te parabenizar também pela continuidade de um trabalho valoroso que tu estás fazendo dentro da ABOR. Te passar aqui os Sorrisos Brasileiros, que é a revista patrocinada pelo Conselho Federal de Odontologia, o nosso Manual de Práticas Éticas Odontológicas, que foi feito junto com a OAB,
e o nosso Código de Ética Odontológica, que é a nossa Bíblia. A canequinha mais cobiçada da odontologia paraense, lógico que é uma brincadeira. Obrigado, Pedro Pessoa, da Labo Dental, patrocinador das nossas canecas, que é um dos maiores fomentadores da odontologia paraense, né? Um cara que acredita em todos nós. Muito obrigado, Pedro. Um grande abraço também. Também patrocinador do nosso congresso. Também patrocinador do Congresso de Ortodontia. E o Conselho Regional de Odontologia vai estar também entre o dia 21 e 23 de novembro, lá no Centur, participando do Congresso. Gente, muito obrigado pela participação também, Penélope, Eronci. Fiquem com Deus e vamos em frente. Um abraço a todos. Obrigado, gente.